Interessante ver como é que o professor Florentino coloca, do ponto de vista de um pesquisador que emerge nos assuntos da China. E, ao mesmo tempo, fazer o paralelo de uma professora chinesa que olha para o Brasil, do ponto de vista chinês. Então, esse paralelo aqui, nesse moinho, é muito interessante, nesse mundo no moinho. Né? Um dos pontos que você toca, muito interessantes, é a questão das semelhanças entre Brasil e China. Na própria agenda internacional hoje, um dos pontos de semelhança entre o governo Lula, que é colocado como grande amigo ou velho amigo chinês, e o governo Xi Jinping, é o combate à fome. E você traz semelhanças no Brasil e China com relação ao Nordeste, com relação ao desenvolvimento, né, durante o período da grande revolução maoísta, como isso tem paralelos. Isso é um assunto que nos interessa bastante. Aqui no Moinho, nós recebemos a Rosa Freire Aguiar, que, além de uma grande intelectual e pensadora do nosso tempo, foi esposa do Celso Furtado. Celso Furtado, um dos maiores economistas do país, se não o maior, ele, que o Brasil já produziu, né, ele desenvolveu a Sudene, no Nordeste, que foi a Companhia para o Desenvolvimento do Nordeste. Não? Como que essa experiência chinesa e essa aproximação com o Nordeste brasileiro e a China se traduzem aí a partir das suas pesquisas, do doutorado e do seu ponto de leitura? Bom, na real é uma grande questão. Eu estou pensando para onde começar. Já que você colocou Celso Furtado, que inclusive foi para os Estados Unidos para conversar com a presidente dos Estados Unidos na época, né? Mas tem uma coisa que saiu logo depois que é interessante, né? Essa visita, que é o Kennedy, o presidente dos Estados Unidos na época, falou logo depois que nenhuma área na América Latina, se não me engano, necessitava de atenção mais urgente do que o vasto Nordeste do Brasil, que é muito interessante que ele fala disso, porque logo depois ele criou uma missão, USAID, né, USAID, que é a agência dos Estados Unidos para o desenvolvimento internacional, e mandou uns mais de 100 técnicos só em Recife para ajudar, supostamente ajudar o Nordeste. E é interessante porque os Estados Unidos estavam tão interessados nessa região. Uma coisa interessante, logo depois o Kennedy fez isso, não é ele, mas os Estados Unidos mandaram um cineasta chamado Helen Jean Rogers, que tem suas próprias ligações com CIA, e produziam documentários sobre o Nordeste, mas focando nas ligas camponesas, que estavam a organização mais organizada, né, dos camponeses na região. O nome em português seria Brasil, a terra conturbada, enfim. E a primeira cena tem uma cena de Francisco Julião numa manifestação, falando com camponeses. O narrador fala: o líder camponês é o mais importante na América Latina e seguidor do Fidel Castro e Mao Zedong, inimigos dos Estados Unidos. Então, já nessa época, muito forte uma narrativa anticomunista, conectando o perigo do comunismo ligado à China com essa região. E eu posso citar muitos artigos, por exemplo, no New York Times, da época, contando esse perigo comunista e o fato que Francisco Julião tinha ido para a China, o Jango tinha ido para a China, parece que a revolução ia acontecer em qualquer momento no Nordeste. Mas, pensando mais a relação entre China e Brasil, na época mesmo, tinha interesse no Nordeste. E também as ligas camponesas tinham interesse na China, porque fizemos uma revolução liderada pelos camponeses. Claro, tem um fio, uma conexão muito forte, né? As situações foram muito parecidas, pensando de condições de camponeses, essa semi-proletariado, né? De quem possui um pouquinho de terra para trabalhar, mas também tem que vender as forças de trabalho. É muito parecido aí, o níveis de não alfabetização,
níveis de pobreza, fome, muito parecido. Então, tinha muito a aprender. É interessante, porque na China, antes da Revolução, já tinha uma imaginária sobre o Nordeste do Brasil também, né? Porque parece que foi, a Nordeste do Brasil foi projetado como um espelho da realidade chinesa. E isso é através dos romances, obras, por exemplo, do Jorge Amado, que contava a situação dos camponeses nas plantações de cacau em Bahia, o próprio livro da Cunha, né, Os Sertões, virou um dos primeiros romances brasileiros traduzidos para a China, para o chinês, antes da Revolução. E, no mesmo tempo, acho que no outro lado, quando você lê as coisas das ligas camponesas, do Francisco Julião, ele também escreveu bastante com essa conexão sobre o futuro da luta dos camponeses. Em um cartilha, ele falou: o inimigo cruel, o latifúndio, não tem uma vida longa e vai morrer como morreu na China. Essas conexões para mobilizar o povo, né? Para pensar essa imaginária de um país que fez uma revolução, que fez uma reforma agrária. Então, é muito interessante isso, mas, claro, os Estados Unidos estavam olhando por perto essa relação, e eu acho que isso tem muito a ver também o que aconteceu nos anos até o golpe em 64. E, claro, o Julião foi preso logo depois do golpe, né? Ou durante o golpe. Uma outra coisa eu queria destacar, porque, claro, acho que mais pessoas conhecem o Julião, essa figura mais pública das ligas camponesas, mas eu tive a oportunidade, esse ano ainda, eu fui em Recife, eu conheci o filho do Francisco Julião, também a mãe, Alexina Crespo, que era um líder das ligas, menos conhecido. Eu fui para a casa dele, conversamos sobre essa relação, essas idas para a China, como que era. É muito interessante que também a Alexina foi para a China, veio para a China, e ela veio com as duas filhas e fez uma reunião com Mao Zedong. E ela era responsável, não pela parte mais legal ou institucional, como o Julião estava responsável pela clandestinidade. Então, ela estava responsável para criar relações com países socialistas. Ele foi para a União Soviética, Cuba, muito amigo com Fidel, com Coreia do Norte, Vietnã, Chile. Enfim, ele veio para a China para pedir armas a Mao Tse-tung. Então, essa parte também é interessante. O que ele me contou, a Anacleto, o filho, né, que não chegou até uma delegação chinesa para o Brasil, depois dessa reunião, mas nunca andou para frente, por vários motivos, mas, enfim, é uma relação muito forte de vários níveis entre a China e o Nordeste, especificamente no Brasil, e continua hoje, porque hoje em dia tem esforços, uma comparação muito interessante entre China, em esforços, inclusive, que tem participação do Movimento Sem Terra, o MST, para trazer agora maquinários para a família agricultor para o Nordeste. Chegou, acho que uns 30 e poucos máquinas esse ano, e vai chegar mais, e com a perspectiva de construir essas fábricas com tecnologia transferência da China para o Nordeste do Brasil para produzir essas máquinas para a agricultura familiar, que ainda não existe no Brasil, porque tudo é em torno da agronegócio hoje em dia, né? Vocês sabem bem. Então, é interessante, tem umas décadas de relação entre essa região específica no Brasil, a luta pela terra, a luta pela reforma agrária, que continua no Brasil, né? Aqui a gente fez uma revolução, mas então é um pouco essa relação